Quando se fala em mundo do crime, muita gente imagina homens armados, chefes de facção e disputas entre grupos rivais. A imagem quase sempre é masculina, só que muitas mulheres também entraram nesse caminho. Algumas cuidavam de dinheiro, outras faziam contatos, e havia aquelas que foram além, participando diretamente de ações violentas. O problema é que nesse tipo de vida não existe espaço para erro nem para piedade. Traições, vinganças e disputas internas colocaram várias dessas mulheres na mira dos próprios traficantes. E quase sempre, o final não foi de luxo, poder ou respeito, mas de medo, abandono e execução. Serão essas mulheres que você verá hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Criminosas eliminadas por traficantes. A história de Eweline Passos Rodrigues começou longe do crime. Filha de policial militar, estudante de direito, mãe de 2 filhos e com trabalhos simples registrados em carteira, ela levava uma vida comum em Santa Catarina. Tudo mudou depois de uma tentativa de eliminação em 2022, quando foi atacada pelo ex-marido e precisou passar por cirurgia. Depois disso, a rotina virou outra. Meses mais tarde, Eweline apareceu ligada ao tráfico. Ela passou por diferentes grupos criminosos, saiu de Santa Catarina e foi até o Rio de Janeiro, onde adotou o apelido de Diaba Loira. Nas redes sociais, exibiu armas, provocou rivais e chamou atenção ao misturar crime com fama virtual. A exposição cobrou caro. Procurada pela polícia e jurada por facções rivais, ela entrou numa situação sem saída. Acabou sendo executada durante disputas armadas na zona norte do Rio. No final, a vida que começou simples terminou engolida pela violência que ela mesma passou a enfrentar todos os dias. Karina Regiane de Assis chegou a Ariquemes achando que estava só mudando de endereço. Jovem, conhecida como loirinha do tráfico, ela já vinha de uma vida ligada ao crime e resolveu trocar de lado. Saiu do primeiro comando e passou a se apresentar como ligada ao comando vermelho. A troca virou uma situação perigosa rápido demais. Pouco tempo depois, Karina foi surpreendida na rua por 2 homens em uma motocicleta. Os disparos vieram em sequência. Não houve chance de reação. O local virou mais um ponto de tensão para a polícia e para moradores que preferem não falar com ninguém. Antes disso, ela tinha usado as redes sociais para mostrar a mudança de facção. Foi até onde morava, mostrou rotina, falou com seguidores e achou que estava tudo sob controle. Mas ela esqueceu de uma regra conhecida no mundo do crime. Mudar de lado raramente termina sem consequências e quase nunca há segunda chance. Brenda Del Castillo saiu de casa com 2 amigas achando que ia passar algumas horas fora. Morena Verde e Lara Gutierrez estavam com ela, mas as 3 desapareceram na região sul da Grande Buenos Aires. Dias depois, a polícia descobriu que aquela saída simples virou uma armadilha. Os celulares levaram os investigadores até uma casa em Florencio Varela. No quintal estava o que restou das jovens. Perto dali, um carro branco queimado ajudou a ligar os pontos. A polícia descobriu que o trio foi atraído para uma falsa festa, depois de uma situação com entorpecentes que envolvia uma quadrilha local. Era uma cobrança do tráfico, dessas que nunca acabam bem. O caso ganhou outro peso quando veio à tona que a violência foi exibida ao vivo em um grupo fechado no Instagram, com cerca de 45 pessoas assistindo. 12 pessoas já foram presas pelo envolvimento. Em meio ao caos, o caso mostra até onde a violência pode chegar quando o crime transforma a crueldade em exibição e a vida em nada. Ana Luísa Lima Brito tinha 21 anos e já circulava em um ambiente onde confiança vale pouco. Em Eunápolis, no sul da Bahia, ela acabou entrando numa situação que saiu do controle rápido. A jovem foi apontada como responsável por atrair Matheus Rodrigues de Souza para um encontro que virou emboscada. Ele foi executado dentro de um mercado, em plena noite. Depois do ataque, Ana Luísa apareceu pegando o celular do rapaz e saiu andando, como se fosse mais uma tarefa comum. 2 dias depois, a conta chegou. Ela foi executada como forma de retaliação pela própria facção. A execução dela foi registrada e espalhada pela cidade, o que deixou a família em choque. A mãe tentou alertar a filha várias vezes sobre a vida que levava, dizendo que aquele caminho não terminava bem e a previsão se confirmou do jeito mais cruel possível.
Raíssa Cristine Machado tinha 18 anos e morava em Honório Gurgel, numa rua tranquila, perto de um batalhão da Polícia Militar. Ela saiu de casa para um baile e acabou passando por um problema que não teve volta. Lá, traficantes a cercaram e iniciaram uma sessão de castigo, gravada no celular de quem estava mandando em tudo. Horas depois, um tio encontrou a jovem caída na rua Paula Viana, com o rosto inchado, marcas pelo corpo e completamente perdida. Bombeiros ajudaram no socorro até o Hospital Carlos Chagas. Exames foram feitos, curativos colocados e Raíssa voltou para casa. Só que a situação não melhorou. As dores aumentaram, a cabeça não funcionava direito e a memória falhava. Dias depois, ela retornou ao hospital já em estado grave e acabou perdendo a vida. A história de Raíssa mostra como o tráfico julga rápido, pune pior ainda e trata vidas como se fossem descartáveis. Karen Lisbeth Iepes Ortiz chegou à igreja Nossa Senhora de San Juan, em Celaya, achando que aquele seria o dia mais importante da vida dela. Vestido pronto, convidados reunidos e o noivo, conhecido como El Calamardo, esperando no altar. Karen não era uma pessoa qualquer. Era irmã de José Antônio Iepes Ortiz, o El Marro, chefe do cartel Santa Rosa de Lima e cuidava do dinheiro da organização. A cerimônia já estava perto do fim quando a situação saiu do controle. Homens armados entraram rápido sem pedir licença. Vieram atirando. Karen foi atingida ali mesmo, na frente de todos, e morreu antes de qualquer socorro. O noivo foi levado à força junto com outro homem. O casamento virou correria em segundos. Os ataques foram atribuídos a rivais do cartel Jalisco Nova Geração, inimigos antigos da família Iepes Ortiz. Eles fugiram em vários carros, deixando para trás pânico e destruição. Em meio a tanta guerra, até vestido branco virou alvo. Em certos caminhos, nem altar garante proteção. Christy McDougall tinha 31 anos, morava em Carlingford e levava uma vida cheia de idas e vindas. Mãe solo, ela saiu de Homebush dizendo que ia encontrar alguém na região de Blacktown. Depois disso, sumiu. Dias depois, o carro apareceu parado em Ermington, largado numa rua comum como se nada tivesse acontecido. A situação ficou ainda mais estranha quando uma mulher que dizia ter um dom espiritual foi até a reserva de Nurhagindi, em Doonside. Procurava uma criança desaparecida e acabou encontrando outra coisa. Ali estava o que restou de Christy. As investigações mostraram que Christy vinha passando por problemas com entorpecentes e se metendo em ambientes perigosos. Não se tratava de facção conhecida, mas de gente que circula nesse meio e resolve tudo do pior jeito possível. Um homem chamado Robert Best acabou sendo preso, acusado do crime. Floripe Souza de Oliveira nasceu em Alagoas, cresceu na Vila Brasilândia e passou boa parte da vida limpando casa alheia em bairros ricos de São Paulo. Voltava cansada para a Zona Norte e via a falta de tudo. Um dia, depois de sofrer violência da patroa, resolveu mudar de caminho. Foi assim que surgiu o Nenê da Brasilândia. Com o tempo, ela virou figura temida na região. Mandava no tráfico, resolvia briga de rua e não gostava de confusão fora de controle. Quem roubava morador passava por problemas sérios. A polícia reuniu uma ficha extensa, com crimes desde os anos 70, incluindo execução, tráfico e uso de documento falso. Para uns, ela ajudava. Para outros, era puro medo. A rotina terminou numa noite de março de 89. Nenê foi eliminada com 6 tiros em frente à própria casa, na Brasilândia. A situação foi rápida e sem aviso. Depois disso, moradores perceberam que a ordem imposta por ela tinha acabado e os roubos voltaram a acontecer. A história de Nenê mostra que nesse tipo de vida o poder dura pouco. Pode até parecer controle, mas o risco anda colado e costuma cobrar caro. Dayana Seixas dos Santos tinha 30 anos e era conhecida como Pequena. Morava no Amazonas, num condomínio fechado com guarita, cerca elétrica e segurança 24 horas. A casa ficava numa área cercada por mata, com muros baixos e arame farpado. Dayana já tinha sido presa por execução e tráfico de entorpecentes. A ficha não era curta. Além disso, era esposa de um homem ligado a uma facção criminosa que atua na região, detalhe que pesava na rotina da família. Ela vivia ali
ali com 2 filhos e, segundo a apuração inicial, estaria grávida do terceiro. A escolha do condomínio veio justamente pela tentativa de evitar problemas. Portão, câmera, vigia e controle de entrada faziam parte do pacote. Mesmo assim, a sensação de proteção parecia mais propaganda do que garantia real. Foi dentro dessa casa que tudo acabou. Um homem entrou pelo lado externo do condomínio, sem passar pela portaria. Foi direto até a residência certa. Diana foi atingida por tiros e caiu na sala. Quando a polícia chegou, não havia mais o que fazer. O atirador fugiu rápido. No condomínio, silêncio absoluto. Quando o crime ronda de perto, até muro alto aprende a ficar baixo. Griselda Blanco construiu uma vida marcada pela violência desde cedo. Nascida em Cartagena, cresceu em meio a brigas e guerras nas ruas. Ainda criança, já se metia em crimes. Quando era adolescente, foi até Medellín e ali começou a ganhar espaço no tráfico. Pequena no tamanho, mas gigante no medo que causava. Mandava eliminar sem piscar e acumulou inimigos por todos os lados. Com o tempo, virou uma das figuras mais temidas do cartel de Medellín. Ela foi casada 3 vezes e os maridos perderam a vida. A conta de execuções ligadas ao nome dela só crescia. O passado seguia grudado, mesmo quando ela tentou mudar de vida. Anos depois, já de volta à Colômbia, Griselda saiu para comprar carne em um açougue no bairro Belém. Estava acompanhada da nora, grávida. 2 homens em uma moto chegaram rápido. Um deles foi até ela e atirou 2 vezes. A técnica era a mesma que ela ajudou a espalhar. No final, a criminosa caiu do jeito que viveu, pelo mesmo caminho que construiu. Adriana Miranda Paz tinha 21 anos e morava em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Era jovem, mãe de uma menina pequena e conhecida no bairro pelo apelido de Drica do Pó. A rotina parecia comum, mas a situação já estava fora de controle havia um tempo. Pequenos favores aqui, recados ali, até se ver ligada a gente errada. Quando percebeu, já estava no meio de uma confusão grande demais. Ela desapareceu no dia 20 de março de 2021. Dias depois, começou a circular um vídeo que mostrava Adriana falando com homens armados. Em outro trecho, a execução aparecia de forma crua. A gravação correu rápido pelos celulares da cidade, espalhando medo e silêncio. O que restou da jovem foi localizado dias depois, no mesmo bairro onde tudo aconteceu. A suspeita é de punição imposta por facção, após acusação de repassar informações. A história termina mal como muitas outras. Um aviso duro de que nesse tipo de caminho, a saída quase nunca existe. Suziane Oliveira Costa saiu de casa na madrugada acompanhada do companheiro, Francisco Livardo Rodrigues da Silva, de 38 anos. Ele era figura conhecida em Coelho Neto, morava no bairro Sarney e já havia sido alvo de operação da Polícia Civil por tráfico de entorpecentes. O casal seguiu até a rua Pires Médici, próximo ao Balão no centro da cidade. Em poucos minutos, a situação saiu do controle. Por volta de 1h30, tiros quebraram o silêncio. Francisco caiu no meio da rua, atingido na cabeça e nos braços e perdeu a vida no local. Suziane também foi baleada. Foram vários disparos. Ela ainda estava viva quando o socorro chegou e foi levada às pressas para o hospital. Depois foi transferida para o Hospital Regional Gentil Filho, em Caxias, em estado grave. A polícia foi acionada por meio de denúncia anônima e confirmou o ataque. Os autores fugiram. O casal havia sido preso semanas antes durante uma ação contra o tráfico, o que indica que a ameaça já existia havia algum tempo. Sherry Dawson tinha 33 anos e levava uma vida que parecia comum em Houston. Casada em união estável, ela seguia a rotina sem imaginar que estava pagando por escolhas que não foram só dela. O marido se envolvia com tráfico. Dinheiro alto, conversa atravessada e promessa que nunca se cumpre costumam dar problema. Naquele dia, Sherry foi até um galpão de armazenamento perto da East Texas Freeway, um lugar simples usado para guardar coisas. O que ela não percebeu é que estava sendo seguida. Um homem chegou logo depois, entrou pelo mesmo portão e começou uma movimentação estranha. Paradas bruscas, voltas curtas como quem caça alguém. Pouco depois, Sherry caiu no chão. Tentou reagir, entrou em luta, levantou de novo. Não adiantou. Foi baleada e perdeu a vida ali mesmo. O suspeito fugiu de caminhonete e sumiu rápido. Horas depois, o marido falou com a polícia e contou que devia cerca de $125 mil de um carregamento de entorpecentes que nunca entregou. A polícia entendeu tudo. Não foi ataque aleatório. Foi cobrança. Nesse tipo de vida, a conta não vem por mensagem. Vem do jeito mais direto possível.
Jocelyn Alejandra Ninho ficou conhecida na fronteira como La Flaca. Jovem, armada e sempre sorrindo nas fotos, ela ganhou fama depois que uma imagem sua, usando colete balístico e segurando um fuzil, começou a rodar nas redes sociais. No braço, uma tatuagem com o sobrenome Ninho ajudava a reforçar a identidade de quem já era vista como pistoleira de cartel. A rotina dela seguia ligada ao crime, até que a situação virou de vez. Perto da fronteira com os Estados Unidos, La Flaca passou por um problema que não teve volta. Ela foi executada de forma brutal e colocada dentro de um cooler de cerveja. A descoberta aconteceu através de imagens que circularam depois, onde a tatuagem confirmou quem era a vítima. Jocelyn seria a terceira mulher a usar o apelido La Flaca no meio do tráfico. As duas anteriores não tiveram um fim melhor e acabaram presas. Então é isso por hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Um beijão e até amanhã.